Existe um tipo de medo que não vem de monstros, nem de gritos, nem de algo que salta da escuridão. Existe um medo muito mais antigo, muito mais profundo, que nasce quando o ser humano percebe que a lógica falhou, que a experiência não serviu para nada e que aquilo que deveria protegê-lo simplesmente deixou de funcionar. O caso que você vai ouvir agora não é assustador porque envolve morte. Ele é assustador porque envolve decisões humanas que não fazem sentido, tomadas por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. 9 jovens, todos experientes, todos treinados, todos em plenas condições físicas e mentais, decidiram, em uma única noite, abandonar o único abrigo que os mantinha vivos em uma das regiões mais frias e isoladas do planeta. Eles não saíram por falta de comida. Eles não saíram por erro de cálculo. Eles não saíram porque a barraca desabou. Eles rasgaram a própria barraca por dentro, como se cada segundo ali fosse intolerável, como se permanecer fosse pior do que morrer congelado. E então caminharam, alguns descalços, outros apenas de meias, em silêncio, em direção à escuridão absoluta, sabendo que a temperatura naquela noite ultrapassava os 30 graus negativos. O mais perturbador não é que eles morreram. O mais perturbador é que ninguém conseguiu explicar até hoje o que os fez sair. Este é o caso do Passo Dyatlov. Um caso real, um caso documentado, um caso encerrado oficialmente com uma explicação que, por si só, já deveria causar arrepios. Nos Montes Urais, em uma região onde o ser humano sempre foi apenas um visitante temporário, existe uma montanha que carrega um nome que não foi dado por acaso. Antes de mapas, antes de expedições científicas, antes de qualquer tentativa de conquista ou compreensão, os povos Mansi já conheciam aquele lugar. Eles o chamavam de Kholat Syakhl. Traduzido literalmente, o nome significa Montanha da Morte. Curiosamente, os Mansi nunca descreveram esse lugar como amaldiçoado. Eles não falavam de espíritos de forma direta, nem de criaturas, nem de punições sobrenaturais. O aviso era muito mais simples, e exatamente por isso, mais perturbador. Eles diziam apenas que aquela montanha não era um lugar para se passar a noite. Não explicavam o motivo. Não davam detalhes, apenas evitavam, porque existem lugares que não precisam ser entendidos para serem respeitados. Décadas depois, em 1959, 9 jovens soviéticos ignorariam esse aviso não por arrogância, mas por confiança. Confiança no treinamento, na ciência, na previsibilidade do mundo natural. Eles não acreditavam em presságios. E talvez o erro mais grave daquela expedição tenha sido exatamente esse: acreditar que todo o ambiente pode ser reduzido a cálculos, mapas e estatísticas. O grupo era liderado por Igor Dyatlov, um estudante respeitado, conhecido por sua disciplina, seu cuidado extremo com planejamento e sua capacidade de liderar sob pressão. Aquela não era uma aventura improvisada. A expedição tinha grau máximo de dificuldade, algo concedido apenas a grupos considerados altamente capacitados. Cada integrante possuía experiência comprovada em trilhas de inverno, orientação em condições extremas e sobrevivência em ambientes hostis. Não havia iniciantes, não havia curiosos. O que havia ali era um grupo que confiava profundamente em suas habilidades e em sua capacidade de adaptação.
Os diários encontrados depois não mostram medo, não mostram tensão, mostram piadas, comentários banais, pequenas reclamações sobre o frio e o cansaço. Nada que indique que algo estava errado. Nada que indique que aquela seria a última noite de todos eles. E é exatamente isso que torna esse caso tão desconfortável. Porque quando pessoas despreparadas morrem, o erro parece óbvio. Mas quando pessoas experientes fazem escolhas que desafiam o instinto mais básico de sobrevivência, o problema deixa de ser o ambiente e passa a ser o que interferiu na mente delas. Na noite de 1º de fevereiro de 1959, o grupo decide montar acampamento em uma encosta aberta da montanha. Muitos questionam essa decisão, mas ela não era irracional. Montar acampamento ali evitava uma descida longa e cansativa até a floresta e fazia parte do planejamento original. Nada nos registros indica perigo iminente. Eles comem, conversam, dormem. E em algum momento daquela noite, algo acontece. Não sabemos o quê, não sabemos quando exatamente. O que sabemos é que esse algo foi suficiente para fazer 9 pessoas acreditarem simultaneamente que permanecer dentro da barraca era mais perigoso do que enfrentar a morte certa do lado de fora. E isso, por si só, já deveria ser tratado como algo extraordinário. Quando as equipes de busca encontraram a barraca, a expectativa era simples: localizar sinais de uma avalanche, de um deslizamento, de algum erro humano óbvio que justificasse a tragédia. Mas o que encontraram não apenas não respondia perguntas, como criava outras muito piores. A barraca ainda estava armada, não havia sido arrastada, não havia sido soterrada. Ela permanecia no lugar, como se tivesse sido deixada para trás às pressas, sem qualquer tentativa de desmontagem ou proteção. Dentro dela estavam os sapatos, as roupas mais pesadas, a comida, tudo aquilo que qualquer pessoa, em sã consciência, jamais abandonaria em uma noite a 30 graus negativos. Mas então veio o detalhe que transformou aquele caso em algo impossível de ignorar. Os rasgos na barraca não haviam sido feitos do lado de fora. Eles haviam sido feitos por dentro. Isso significa que o perigo não estava tentando entrar. Significa que o perigo já estava lá. Ou, pelo menos, foi percebido dessa forma por quem estava dentro. Rasgar uma barraca naquela situação não é um ato impulsivo. É um ato desesperado. É a decisão tomada quando não há tempo para pensar, quando o cérebro entra em modo de sobrevivência absoluta e elimina qualquer alternativa que não seja sair imediatamente. A pergunta que nunca encontrou resposta é simples e assustadora. O que poderia fazer 9 pessoas treinadas acreditarem ao mesmo tempo que permanecer ali era inaceitável? Se a barraca rasgada foi o primeiro choque, as pegadas foram o segundo, e talvez o mais perturbador. Elas desciam a encosta em direção à floresta, algumas feitas por pés descalços, outras por pés cobertos apenas por meias finas, em uma temperatura capaz de causar congelamento severo em poucos minutos. Mas o que realmente chamou a atenção dos investigadores não foi a falta de proteção. Foi a ausência de caos. Pessoas em pânico correm, pessoas em terror tropeçam, se empurram, se separam. Mas aquelas pegadas mostravam um deslocamento quase organizado. Não havia sinais de corrida, não havia marcas de luta, não havia desordem.
Era como se o grupo tivesse aceitado silenciosamente que precisava sair dali. Como se a decisão não tivesse sido discutida, mas compreendida. Isso levanta uma hipótese desconfortável. Não foi o corpo que reagiu primeiro. Foi a mente. Algo foi interpretado como uma ameaça absoluta. Algo que não podia ser enfrentado. Algo que não permitia questionamentos. E quando o cérebro humano chega a essa conclusão, ele não precisa de provas. Ele apenas obedece. A floresta ficava a mais de 1 quilômetro da barraca. Para chegar até lá, o grupo precisou descer a montanha em condições extremas, sem equipamento adequado, no meio da noite. 2 corpos foram encontrados próximos a uma árvore alta. Sob eles, restos de uma fogueira improvisada. Isso indica que, em algum momento, o raciocínio retornou. Eles tentaram sobreviver, tentaram se aquecer, tentaram lutar contra o frio, mas algo já estava errado demais. As mãos apresentavam sinais de queimaduras causadas pelo frio extremo, um reflexo desesperado do corpo tentando gerar calor. Eles morreram ali, expostos, sem proteção, em silêncio. E mesmo assim, isso ainda não era a parte mais perturbadora da história, porque o que foi encontrado depois não podia ser explicado apenas pelo frio. Meses depois, quando a neve começou a derreter, outros corpos foram encontrados em um desnível da floresta. E foi nesse momento que até os investigadores mais céticos hesitaram. As lesões não eram superficiais, eram internas. Costelas esmagadas, crânios fraturados, sem cortes externos, sem sinais de impacto visível. Um dos legistas descreveu a força necessária para causar aqueles ferimentos como comparável à de um acidente automobilístico. Mas não havia carros, não havia queda de grande altura e não havia sinais de luta. Era como se os corpos tivessem sido quebrados de dentro para fora, por algo que não precisou usar lâminas, nem dentes, nem mãos. Apenas força. Uma das vítimas não tinha língua, outra não tinha olhos. Oficialmente, isso foi atribuído à decomposição e à ação de animais. Mas mesmo essa explicação nunca foi aceita com conforto, porque ainda não respondia à pergunta principal: o que fez tudo começar? Durante a análise das roupas, algo inesperado surgiu. Alguns tecidos apresentavam níveis elevados de radiação, não letais, mas anormais. Perguntas foram feitas e rapidamente deixaram de ser respondidas. O caso foi encerrado de forma abrupta. Arquivos foram selados, testemunhas silenciadas. E a explicação oficial foi curta, vaga e perturbadora demais para um caso tão detalhado. Força natural desconhecida. Nenhuma tentativa real de esclarecer o que isso significava. Nenhuma resposta definitiva. Apenas silêncio. Décadas se passaram desde aquela noite. Teorias surgiram. Avalanches, ventos extremos, erros humanos. Algumas explicam partes do caso. Nenhuma explica tudo. O comportamento, a decisão coletiva,
O silêncio. Talvez tenha sido apenas a natureza. Ou talvez existam lugares que não precisam atacar para vencer. Lugares que apenas observam e aguardam uma reação. Porque naquela noite, no Passo de Dyatlov, 9 pessoas fizeram algo que nenhum treinamento consegue explicar. Elas escolheram sair e nunca voltaram. Obrigado por assistir até o fim. Se essa história te causou desconforto, dúvida ou inquietação, talvez isso signifique que ela cumpriu seu papel. Se quiser continuar explorando mistérios que não foram feitos para serem confortáveis, deixe seu like e se inscreva no canal, porque alguns lugares não querem ser compreendidos, apenas lembrados.